teu amor. Quebranta-se de gratidão o nosso ser. Oh, quanto amaste, quanto sofreste, és nosso Deus. Tudo existe pelo teu poder, para sempre firme está teu trono. Só tu és digno da nossa adoração. És nosso Deus. Só tu és digno da nossa adoração. És nosso Deus. Tudo que busquei perdeu o valor desde que encontrei o seu amor. Comparado a ele, tudo é pouco e vão. Desde que encontrei a salvação. Cada dia mais quero nele estar, deixar seu amor me deslumbrar, pela sua graça viver na luz, servir e honrar meu Rei Jesus. Viver no poder da ressurreição, sem temer sofrer perseguição, levar minha cruz, morrer para mim, para junto a ele viver sem fim. Mais e mais, prazer maior. Ele é minha paz, vida que me satisfaz. Ele é minha paz, vida que me satisfaz. Jesus, meu Senhor. Evangelizar como Jesus ensinou e a Igreja viveu. É esse o tema desta série de palavras e nós vamos hoje continuar a falar sobre Lucas, capítulo 10. Eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias. Lucas 10. E vamos ler hoje
os versículos 3 a 6. Lucas 10, 3 a 6. Lemos assim: Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforjes, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E, se não, voltará para vós. Amém. Meus irmãos, nós já vimos 4 coisas nos últimos encontros, que o primeiro passo da evangelização é ser enviado. E nós falamos da última vez longamente sobre o que é ser enviado e a importância que é a consciência de que nós somos enviados. Também chamei a atenção para o facto de o primeiro que foi enviado, quem foi? Pedro, Paulo, quem foi? Jesus. Então, o primeiro que, neste caso, o Pai enviou foi Jesus. E é na medida em que ele foi enviado e à semelhança do envio de Jesus que nós também somos enviados. Então, Jesus enviou primeiro os 12, porque Jesus tinha discípulos. Os discípulos eram alunos de Jesus. E na escola de Jesus nunca há só aulas teóricas. É preciso fazer. Aliás, é assim que se aprende. Então, eles tiveram um tempo com Jesus e, passado alguns dias, o Senhor falou com eles: agora está na altura de vocês irem. E os 12 foram. E, passado algum tempo, o Senhor enviou outros 70. Então, a escola de Jesus é assim. Então, hoje eu estou aqui a falar para os irmãos, mas nós só vamos aprender, de facto, estes princípios se nós os pusermos em prática. Eu costumo dizer que é como ensinar a nadar na mesa da cozinha. Não sei se alguém já experimentou pôr-se em cima da mesa, fazer os gestos, mas o mar, ou o rio, a água, a piscina, é aí que se aprende mesmo. Quando a pessoa está lá, sozinha às vezes, a debater-se e começa a pôr em prática aquilo que aprendeu. Mas depois, irmãos, não apenas os 12 e os 70, mas o Senhor, Ele enviou toda a Igreja. Isto inclui-nos a nós. Lembrando aquela palavra de Jesus: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Em Marcos, capítulo 16, 15 até 20. Irmãos, então agora, voltando a nossa atenção para Lucas 10, o versículo 3, que nos vai ocupar nesta manhã, a primeira palavra deste texto é uma palavra muito conhecida nossa, que está relacionada sempre com a evangelização. É a palavra ide. Então, o Senhor repete sempre esta palavra, ide. E nós que estamos aqui também estamos debaixo da mesma ordem. Nós sabemos isso, temos de entender. Então, ir é ir. Podemos fazer uma reunião, nós vamos reunir para ver como é que vamos. Está certo, podemos fazer a reunião. Nós vamos reunir a célula para ver qual é a nossa estratégia. Podemos reunir a célula. Agora, irmãos, podemos fazer todas as reuniões que quisermos. Agora, o que nós temos é de ir. Está certo? Imaginem que há um incêndio, toca o alarme no quartel dos bombeiros e eles vão se reunir para ver qual é a melhor estratégia para ir apagar o incêndio. Irmãos, eles têm de estar preparados. E na medida em que estão preparados, eles vão na hora. Eles estão preparados para ir. E hoje nós somos, de facto, de certa maneira, também bombeiros. Nós estamos a apagar incêndios muito fortes e com consequências eternas. Muito bem, meus irmãos. Então, nós estamos a ver como o Senhor repete: ide, saí, ide, para buscar os perdidos. Não são eles que vêm ter connosco. Somos nós que vamos até eles. E nós temos falado muito sobre a necessidade, como crentes, de colocar a evangelização como uma prioridade da nossa vida pessoal. Então, se nós não tivermos no centro da nossa vida a evangelização,
se for apenas uma espécie de um acessório ou uma coisa até secundária na nossa vida, nós não vamos atender, porque não está imbuído em nós esse desejo e essa necessidade. E como igreja a mesma coisa. Eu vou pedir se alguém me arranja um copinho de água depois, quando for possível. E a mesma coisa, irmãos, como igreja. Nós podemos, como igreja, estar envolvidos em muitas atividades. E todas elas são necessárias. Eu, de maneira nenhuma, vou sugerir aos irmãos que anulem certas atividades da igreja. Mas nós temos é que as priorizar. Nós temos que ter uma hierarquia. Nós não podemos colocar tudo ao mesmo nível. E se nós começarmos a priorizar e a hierarquizar as nossas prioridades, a evangelização, o testemunho, o sair, tem de estar em primeiro lugar, sem dúvida alguma. É como na nossa mão nós temos um dedo que está à frente dos outros. Deve ser assim também a evangelização. Pois tudo o resto vai atrás. Tudo o resto está em função desta prioridade. Irmãos, um outro ponto que nós também vimos é que nós não devemos ir de qualquer maneira. Dito de outra forma, nós não devemos pescar de qualquer forma. Quando os discípulos estavam desanimados porque não tinham pescado nada, o Senhor disse, não, vocês vão pescar para o lado que eu vos vou dizer. Vão para o lado direito do barco. E eles pescaram. Então, meus irmãos, nós também temos de ir, não de qualquer maneira. Isso é o segredo para a gente não fazer nada ou não alcançar nada, e de qualquer maneira. Nós temos de ir seguindo a instrução do Senhor. E uma das coisas que você diz é para ir 2 a 2. E 2 a 2 o que é? É uma equipa básica. É um mínimo de uma equipa para evangelizar. Então, 2 a 2 é um segredo quando nós começamos a trabalhar em equipa. Quando nós temos, às vezes, um pequeno grupo. Podem ser até mesmo 2. Muito obrigado. Ou podem ser mais. Podem ser 3, 4. Pode ser uma pequena célula que se envolve no trabalho da evangelização. Mas aquilo que o Senhor diz é que é melhor serem 2 do que 1. É sempre melhor que, em vez de ser uma pessoa sozinha, ela tenha o suporte, o apoio de uma pequena equipa. Então, isto já nos abre muitas perspectivas para trabalhar na evangelização. Podem ser 2, pode ser um casal. Podem ser 2 irmãos, 2 irmãs. Podem ser 2 jovens, 3, 4 jovens, que se juntam com este propósito de ir, de atingir os objetivos que o Senhor tem determinado e orientado, porque o Senhor orienta, o Senhor fala e orienta-nos. Irmãos, um outro ponto é que nós devemos ir na direção do Espírito Santo. Então o Senhor mostrou e mandou-os adiante da sua face a todas as cidades e lugares aonde Ele havia de ir. Então, o Senhor tem objetivos. Eu não vou aqui falar de eleição, nem de presciência, mas nós sabemos que a salvação é uma escolha pela presciência de Deus. Então o Senhor sabe quais são os objetivos. Ele sabe quais são os alvos. E nós temos de estar sensíveis à direção do Espírito Santo para atingirmos os alvos que o Senhor quer. Ora, para isso nós precisamos de ter muita sensibilidade à voz do Senhor. Temos de aprender a ouvir a voz do Senhor. Às vezes eu tenho observado que há irmãos que complicam muito isto e acham que a direção do Espírito Santo é terem um sonho, uma visão. Às vezes, irmãos, é um impulso, é uma voz no nosso espírito, no nosso coração, que nos impulsiona. Olha, fala com esta pessoa. E nós, às vezes, não prestamos atenção a esses pensamentos, a essas revelações, a esses impulsos do Espírito. Pensamos que aquilo não é, isso não deve ser do Senhor. Quem é que disse? Se nós estamos cheios do Espírito Santo, se nós temos orado, se o Espírito Santo está connosco, Ele vai nos levar, Ele vai nos impulsionar junto das pessoas que Ele quer. Então, este é um ponto importante. Muitas vezes a nossa evangelização, o nosso testemunho é ineficaz porque não é feita na direção do Espírito Santo. E nós vamos falar muito hoje a respeito desta sensibilidade para nós alcançarmos mais resultados. O quarto ponto que nós vimos também é que
É o problema da seara e dos obreiros. Quando Jesus diz, orai para que o Senhor levante obreiros para a seara. O Senhor mandou orar pela seara? Sim ou não? Ele disse assim, orai para que a seara cresça. Foi isso que o Senhor mandou orar? Orai para que a seara amadureça. Foi isso que o Senhor mandou orar? Então o que é que Ele mandou orar? Orai para que haja obreiros para a seara. E há duas coisas que nós vimos que o Senhor falou sobre a seara, que ela é grande e que ela está madura. Ela é grande e está madura. Vamos meter isso na nossa cabeça, irmãos, no nosso coração. A seara está pronta e a seara é muito grande. Irmãos, há milhares de pessoas aqui em Portugal e nos países onde os irmãos estão a ouvir que o Senhor quer salvar, estão prontos. O Senhor quer encher imensas igrejas com vidas salvas. Muitos lugares o Senhor quer atingir, vilas, cidades, aldeias, o Senhor quer atingir. O irmão crê isto? Mais ou menos. O irmão acredita mesmo que isso é possível? Não sei se o pastor não está a exagerar um bocadinho, porque isto aqui não é o Brasil, não é? E os irmãos no Brasil dizem, isto aqui está muito difícil. Irmãos, a dificuldade nunca é da seara. A dificuldade é dos obreiros. Então, o que é que nós temos de orar? Para o Senhor mudar a mente da igreja. Para o Senhor transformar a nossa mentalidade. Para o Senhor nos dar olhos. Como Jesus falou aos discípulos, levantai e vede. Levantai os vossos olhos. Nós às vezes não levantamos os olhos, não estamos a ver as possibilidades, as potencialidades, a quantidade de pessoas que está à nossa volta e que o Senhor quer salvar. E somos pessimistas, negativos, é tudo difícil, ninguém quer. Ora, irmãos, é isso que nós temos de clamar ao Senhor. Senhor, manda obreiros para a tua seara, levanta obreiros para a tua seara. Às vezes nós oramos, a igreja ora, mas de uma maneira muito restrita. Ora para que o Senhor levante pastores, para que o Senhor levante diáconos. Isso também é. Mas, irmãos, os obreiros não é só pastores e diáconos. Os obreiros somos todos nós. Todo o irmão, toda a irmã está chamado para trabalhar na seara. Todos nós somos obreiros. E há um pormenor muito interessante, irmãos, nesta oração, porque o Senhor diz, rogai, pois, ao Senhor da seara que envie. E sabem que a palavra usada no original é uma palavra que quer dizer mandar, mas com força para fora. É o mesmo verbo que é usado por Jesus em Mateus 10, quando lemos assim, e chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, quer dizer, para lançarem para fora os espíritos malignos. Ora, lançar para fora é o mesmo verbo que é usado aqui. Então, eu vou ler assim de outra maneira. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande os obreiros para fora. Que os mande para a seara. É uma palavra muito forte. E nós sabemos, irmãos, que às vezes nós vivemos no nosso conforto. Nós temos uma vida muito peculiar. A nossa vida é uma vida muito, muito confortável. E o nosso padrão de alegria e de tristeza é muito variável conforme os bens que nós temos, conforme se a vida nos corre bem. Mas nós temos uma vida, em geral, muito boa. Mas, às vezes, o Senhor permite que essa vida boa, ela de repente sofra um abalo. E na igreja isso aconteceu muitas vezes. Por exemplo, lá em Jerusalém, nós lemos que crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então, a igreja é uma igreja enorme. Eu acho que eu devia pensar assim, à segunda-feira, hoje vou ouvir pregar quem? Pedro ou Tiago? Eu acho que hoje vou ouvir Tiago. Tenho ouvido pouco, então ali eu ouvi Tiago. Olha, hoje vou a uma reunião de oração, hoje é terça, eu vou para onde? Não, eu vou para casa onde estão aquelas mulheres de oração, vou lá também para receber a minha bênção, não é?
quando a igreja está assim cheia, nós temos tudo, mas aconteceu o seguinte: de repente abateu-se uma grande perseguição sobre a igreja. Uma perseguição de tal ordem que os irmãos tiveram de fugir. Imagina, irmãos instalados nas suas vidas, nas suas casas, de repente tiveram de fugir. O que é que aconteceria se nas nossas igrejas viesse um problema qualquer, que nós perdêssemos o emprego, que nós tivéssemos de sair das nossas casas? Eu acho que nós nem conseguimos imaginar isso, não é, irmãos? Nós estamos tão confortáveis na nossa vida. Mas aconteceu na vida daqueles irmãos. De repente, eles tiveram de fugir. E o que é que aconteceu? A igreja acabou? Não. Nós lemos em Atos 8, 3 e 4. Mas os que andavam dispersos, que eles tinham fugido, iam por toda a parte anunciando a palavra. Então, eles não tinham grupo louvor, não tinham pastores, não tinham diáconos, não tinham classes de crianças. O que é que eles tinham? Tinham a palavra e o Espírito Santo. Eles foram, irmãos, e o Senhor enviou a igreja, mas enviou lançando-os para fora, literalmente. E é isso que acontece, irmãos, às vezes na história da igreja, é nos momentos em que há abalos na igreja, em que há perseguições, que a igreja mais cresce. Eu hoje vou falar um bocadinho só do exemplo da China, porque é um bom exemplo para nós, ainda hoje, com a emergência do regime comunista, salvo erro em 1949, Mao Tse-tung, e depois com a revolução chamada cultural, que é uma coisa terrível, nos anos 60 e 70, a igreja sofreu uma perseguição terrível, terrível, como poucas vezes na história da igreja. De facto, em pouco tempo, após a ascensão de Mao Tse-tung, foram expulsos 10 mil missionários. Lembramos que a China é um país imenso, com uma população muito grande. 10 mil missionários estrangeiros foram expulsos. Eram eles que sustentavam missões, casas, institutos. De repente, eles tiveram de sair. Mas pior ainda, milhares de pastores chineses foram presos, muitos deles foram mortos. Então, de repente, a igreja ficou assim decapitada, sem uma liderança, sem pessoas que os dirigissem. Foi assim que a igreja ficou. E o regime comunista pensava que a igreja ia acabar por desaparecer. Mas não. A igreja, por incrível que pareça, começou a crescer como nunca. E nós perguntamos, mas como é que é possível isto acontecer? É o mesmo efeito que aconteceu lá em Jerusalém, quando a igreja foi enviada para fora pelo Senhor, com aquela perseguição, e eles foram por toda a parte falando do Evangelho. Então a igreja, ela começou a ser usada como um corpo, todos os irmãos, e sobretudo as irmãs. As irmãs foram essenciais neste momento. Muitas igrejas passaram a ser dirigidas por irmãs. Muitas delas já pessoas de idade. E foram elas que mantiveram, e os irmãos e os jovens começaram a converter-se. E nasceu no coração do jovem um desejo de servir ao Senhor acima da própria vida. E, irmãos, e se nós não temos de facto o Senhor na nossa vida, ao ponto de nós estarmos dispostos a morrer por Ele, nós não estamos preparados para viver por Ele também. Nós temos muitas questões, temos muitas queixas, acontece qualquer coisa na minha vida, o jovem fez um exame, não passou, já está moado com o Senhor. O homem queria um emprego, não conseguiu, a fé dele já vacilou. Irmãos, enquanto nós tivermos esta fezinha, nós não vamos alcançar vitória, mas ali nós vemos que o Senhor, Ele realmente operou com muito poder e a obra do Senhor, a igreja, cresceu de uma forma extraordinária. Eu vou deixar à imaginação dos irmãos o seguinte: o que é que aconteceria se nós tivéssemos equipas de 2, de 3, que começassem a percorrer as aldeias, as vilas de Portugal todo? O que é que aconteceria? Portugal não é assim tão grande, a China é maior. O que é que aconteceria se nós, um dia por mês, não é? Um dia por mês, os irmãos saíssem, olha,
E o Espírito Santo vai mostrar, não é preciso ter um plano mirabolante, o Espírito Santo vai mostrar. Há um grupinho de irmãos que vai para aquela cidade ou para aquela vila ali, porque o Senhor mostrou que é para ali. Então eles vão lá e vão evangelizar lá. Mas não apenas uma equipa, vão 10, vão 100 equipas. Ter 100 equipas na nossa igreja para fazer este trabalho é muito simples de arranjar. O problema é onde é que estão os obreiros. Porque muitos estão muito ocupados, outros têm medo, outros têm muitas coisas, mas há muitos que querem, eu tenho visto isso. Muitos irmãos que têm este fogo no seu coração e que dizem, amém, eu quero ir. Agora, é preciso organizarmos-nos, mas não é estar a fazer um plano, uma coisa tão difícil que nunca lá vamos chegar. Não, organizamos com simplicidade. Onde é que nós podemos ir? Visitar um lar. E já vamos falar sobre este trabalho, que é um trabalho maravilhoso que o Senhor tem para a igreja. Mas vamos prosseguir, irmãos, na leitura do capítulo 10, agora o versículo 3. A primeira coisa que o Senhor diz é assim, ide como cordeiros ao meio de lobos. É algo assim, um bocadinho arrepiante. E até um pouco estranho. Porque o Senhor é um pastor. Como é que um pastor vai mandar as suas ovelhas para o meio de lobos, não é verdade? Então, só há uma maneira de nós compreendermos esta palavra. É que, em primeiro lugar, nós temos de ter consciência que os lobos estão lá fora. Nós não vamos ter a vida facilitada. E nós somos cordeiros. Mas há uma coisa que toda a ovelha de Jesus sabe. O Senhor é o meu pastor. Então, onde estão as ovelhas de Jesus? Quem é que está com elas? Está o pastor. Jesus está connosco. E é por isso que o Senhor disse em Mateus 28, Ele disse, ide fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os, depois diz, e eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Então o pastor diz, vocês vão para o meio dos lobos, mas eu estou convosco. Eu estarei convosco, no meio das dificuldades, do desprezo ou das vitórias, o Senhor, Ele vai estar connosco. Então, esta é a primeira certeza. O Senhor nunca nos abandonará. Quando nós formos em nome dEle, Ele estará connosco. Aleluia. Agora, irmãos, nós temos de nos lembrar que não estamos isentos de lutas, de perseguições, por causa do Evangelho. E nós temos de meter isso bem na nossa cabeça. As perseguições vêm quando nós começamos a evangelizar e a testemunhar do Senhor. O Senhor disse em João 15, lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Então os irmãos podem ter a certeza que nós vamos pagar um preço. E daí? Qual é o problema? Não é uma bênção? Se nós formos perseguidos, não é, às vezes o irmão é despedido, eu estou a ser perseguido por causa do Evangelho. Não, é porque o irmão chega tarde ao emprego, sai cedo, não cumpre os seus deveres, então vai ser despedido. Agora, quando nós testemunhamos e começamos a ver a má vontade das pessoas, e às vezes, quem sabe até mesmo, sofrer alguma retribuição, alguma consequência, por causa do Evangelho, Jesus diz que nós somos bem-aventurados. Então temos de estar preparados. Irmãos, eu falei há pouco da China, vou continuar a falar. Há um irmão que a vida dele está narrada num livro, que está em português, chamado O Homem Celestial. E é um livro que vale a pena ler, embora seja muito duro. É a história deste pastor, nosso irmão, o irmão Hun, que ele conta as perseguições que sofreu. Desde jovem, ele começou a ir pela China com 17 anos. Ele ia, evangelizava, com sinais maravilhosos que Deus operava. Ele foi preso, sofreu muito, e o Senhor livrou de uma forma miraculosa. E uma vez ele foi entrevistado por um irmão
eu não me lembro bem da nacionalidade, mas era do Ocidente. E perguntou-lhe a respeito das diferenças que ele via entre a igreja na China e a igreja no Ocidente, porque esse irmão, ele visitou a Europa, Estados Unidos, etc. E a resposta dele é muito curiosa. Ele diz assim: existem duas coisas que são muito diferentes. A primeira é que os cristãos na China são todos evangelistas. Todos. Não é só o pastor, o diácono e mais uma irmãzinha. São todos evangelistas. E não podem parar de falar às pessoas sobre Deus e sobre as coisas que viram e experimentaram. A segunda coisa é que na China os cristãos não têm medo de pagar um preço alto para seguir Jesus. E continuou: 80% da igreja na China são verdadeiros discípulos que estão dispostos a pagar um alto preço para seguir Jesus. E apenas 2% da igreja no mundo ocidental são verdadeiros discípulos de Jesus. Irmão, isto é uma frase que nos arrepia. Apenas 2%. Quer dizer, uma igreja tem 100 pessoas e muito poucas evangelizam. 2 pessoas apenas. Segundo ele, quer dizer que, será que são todos convertidos? É uma pergunta que eu às vezes faço. Será que o facto de estar na igreja, sentado no banco, a pessoa converteu-se mesmo? Só 2%. São verdadeiros discípulos de Jesus que estão dispostos a pagar esse alto preço. Irmãos, e eu pergunto aos irmãos, hoje a China continua a crescer, apesar das perseguições continuarem. Agora este presidente que lá está, parece que é dos piores, desde o Mao Tse-tung, é dos piores. Mas a igreja continua a crescer. E eu pergunto aos irmãos, será que a seara na China é melhor do que em Portugal? Será que lá a seara tem assim uma qualidade muito boa e aqui não, é muito fraca? Ou será o problema dos obreiros? Será a disposição de nós irmos? Eu repito, o que é que aconteceria se nós obedecêssemos ao Senhor e fôssemos? Em vez de ficarmos fechados na sala da igreja, a pregar uns para os outros muitas vezes? E se nós fôssemos? O que é que iria acontecer? Irmãos, eu, pela palavra do Senhor, eu garanto aos irmãos, a seara é grande e está madura, vai haver muito fruto, vai haver certamente muito fruto. A segunda orientação, irmãos, aqui em Lucas 10 é esta: não leveis bolsa, nem alforjes, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. A primeira orientação é, não se preocupem com o sustento, com a vossa vida material. O Senhor vai prover todas as coisas. Não é preciso fazer um plano de quanto é que nós vamos gastar, quanto é que custa, onde é que nós vamos almoçar, será que temos dinheiro? Irmãos, o Senhor, Ele vai nos dar tudo o que nós precisarmos. Nós temos de usar a nossa fé, temos de ser sábios, mas não vamos ficar escravizados pelo dinheiro. Vamos deixar que o Senhor nos sustente e vamos depender dEle. Segunda orientação, a ninguém saudeis pelo caminho. Hoje, na nossa cultura, isto parece-nos estranho, porque para nós saudar uma pessoa é dizer assim, bom dia, olá, tudo bem? Mas naquele tempo não era assim. Então, a saudação implicava, muitas vezes, perder tempo, falar com a pessoa. Porque se alguém perguntasse assim, então, está tudo bem com a sua família? A pessoa ia responder, olha, na minha família somos 10, vou começar pelo primeiro. Ia demorar um bocado. E era falta de educação não se conversar. Então, cada encontro com alguém eram uns minutos largos de conversa e a distrair os discípulos. Então, o que o Senhor está a dizer é o seguinte, não se distraiam do vosso objetivo. Vocês vão àquela cidade, vão com aquele destino, não se distraiam, não se deixem distrair. Isto tem a ver, irmãos, com a gestão da nossa vida, do nosso tempo, e nós temos um objetivo que o Senhor nos deu, a salvação do que está perdido. É o pastor que vê a ovelha perdida, ele manda-nos tirar a ovelha lá do barranco onde ela está caída. E nós não podemos ir pelo caminho e ficar a conversar com as pessoas. Não temos que correr para socorrer aquela ovelha. Então, como é que nós estamos a gerir a nossa vida? Como é que nós estamos a gerir o nosso tempo? É muito importante isto, irmãos.
O nosso tempo é um bem precioso que nós temos. Quanto do nosso tempo e da nossa energia estão afetados à evangelização, a falar às pessoas, a visitar, a ir, a convidar uma pessoa para a minha casa para eu falar de Jesus? Quais são as atividades da igreja que estão vocacionadas para a evangelização? Então nós temos que ter este objetivo muito claro. O apóstolo Paulo diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prémio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Então nós temos de estar focados, nós não podemos distrair-nos. Vem o Natal, agora é o Natal, agora até estamos numa época diferente do habitual. Depois, daqui a pouco vem a vacina e vai voltar tudo para a farra na mesma. Os irmãos podem ter a certeza, tudo para as compras, para a praia, vai ser a mesma vida de antigamente. Nós temos, irmãos, de estar focados. Não, eu agora tenho este objetivo na minha vida. Depois, não é depois, é agora que nós temos de estar focados no objetivo. Não nos deixamos distrair. Mas a terceira orientação, nós vamos terminar com ela porque é muito curiosa. Nós lemos assim: e em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. E se houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. Esta é uma orientação muito prática, porque o Senhor manda-nos procurar um certo tipo de pessoa. E a pessoa que Jesus manda que nós procuremos é o filho de paz. É uma pessoa de paz. E eu vou fazer aqui, dar uma ilustração. Imaginem que eu vou a uma aldeia onde tenho família e vou lá procurar um primo meu. E chego lá e começo a vaguear, a ver se vejo algum primo meu. E alguém me encontra e diz: você está à procura de alguém? Sim. Quem? É um primo meu. Sim, mas como é que ele é? Eu não sei. É um primo meu. É um pouco estranho, não é, irmãos, ir à procura de alguém que nós nem sabemos como é. Mas se eu disser à pessoa: não, eu estou aqui à procura de uma pessoa da família Matos, é um rapaz chamado André, tem 30 anos, que é mais ou menos a minha idade, e o senhor conhece? Eu conheço perfeitamente. Irmãos, então nós estamos à procura de quem? Quem é que nós estamos à procura? Às vezes nós vamos evangelizar, mas estamos à procura de quem? E este é um erro que nós fazemos. Nós pensamos, em primeiro lugar, que o Senhor nos mandou para irmos às cegas pelo meio da seara. Não. Ou então, às vezes há irmãos que querem salvar a todos e querem salvá-los à força. Falam às pessoas e ficam amuadas se elas não se convertem. Mas o Senhor não nos mandou falar assim. O Senhor mandou-nos ir procurar um tipo de pessoa. Um filho de paz. O que é um filho de paz? Irmãos, é uma pessoa na qual o Senhor já está a trabalhar. Nunca nos esqueçamos que evangelizar não é um trabalho que dependa de nós só. É o Espírito Santo que está a trabalhar. Nós vamos a um lugar e há ali uma pessoa em quem o Senhor já está a trabalhar. Uma pessoa aberta. Uma pessoa que procura a paz. A paz para o seu coração, a paz com Deus. É uma pessoa de paz, uma pessoa que está insatisfeita, uma pessoa que tem sede no seu coração. E às vezes essas pessoas podem até ser pessoas que falam assim um bocadinho grosso, mas no fundo elas têm essa insatisfação e nós vamos descobrir rapidamente. Outras vezes são pessoas quebrantadas, pessoas que se comovem quando nós falamos de Jesus. E aí nós temos que ter discernimento e também revelação. O Espírito Santo tem de estar sobre nós para nos dirigir na evangelização. E nós vamos chegar a uma pessoa e o Senhor vai tocar o nosso coração e nós vamos sentir, está aqui uma pessoa de paz. E há outra que nós sentimos, esta pessoa, talvez o Senhor mude mais tarde, mas ela não quer nada, nem vai querer. E às vezes essas pessoas que não querem nada, elas fazem perguntas, aquelas perguntas intelectuais: mas se Deus é bom, porque é que permite
que haja criancinhas que morram de fome. E então, o evangelista, que ele não está preparado, ele vai começar a entrar em filosofia. E vai defender Deus. Isso até na teologia chama-se teodiceia. Vai entrar na teodiceia, defender Deus. E nunca mais sai dali, porque a pessoa não quer, não é um filho de paz. E nós temos que ter muito discernimento. Investir naqueles que são pessoas de paz. Pastor, mas como é que eu sei? O Espírito Santo vai lhe mostrar, irmão. É para essa finalidade que o Espírito Santo está connosco. Então, nós não devemos esperar que todas as pessoas nos recebam. Pelo contrário. Mais adiante o Senhor diz, quando vos não receberem, sacudam a poeira das vossas sandálias e continuem. E o nosso drama é que às vezes há irmãos que param num lugar que não quer nada, pessoas que não querem nada, e ficam ali a insistir, e lá adiante estava um filho de paz que nós não chegamos a ele. Então nós temos que ir junto de filhos de paz. Eu vou dar alguns exemplos aos irmãos para verem como é que isto se passa na realidade. O Senhor Jesus tem vários exemplos. Eu lembrei-me da mulher samaritana. É um exemplo extraordinário de evangelização. Jesus vai, aguarda, a mulher chega, a mulher é rude com ele, mas o Senhor vê o coração dela. E vê ali um coração sedento, uma mulher com a vida toda alterada, e é ali que o Senhor vai operar. Lembremos, irmãos, que há um tipo de pessoa, a pessoa arrogante, a pessoa autossuficiente, ela não quer nada com o Senhor, nada. O Senhor Jesus disse, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então nós vamos deixar essas pessoas. Às vezes a dona de casa, ela não quer nada, mas a empregada que está na cozinha quer. Então nós vamos buscar quem? A dona de casa, que não quer nada? Vamos à outra senhora. Às vezes pode ser até o contrário. Outro exemplo. Pedro é enviado a Cornélio. Atos 10. Que coisa extraordinária, como ele estava preparado pelo Senhor. Era um homem, era um filho de paz, um homem que buscava a Deus. Sem muito conhecimento, mas que o buscava. Outro exemplo, Ananias é enviado a Saulo. E Ananias vai muito contrariado, com muito medo do que é que lhe pode acontecer. Mas o Senhor diz, levanta-te, vai à rua chamada direita e procura um homem de Tarso chamado Saulo. E Saulo estava ali, ele já tinha tido um toque do Senhor, mas estava cego, sem entender o que é que estava a acontecer. Ananias vai e quem é que encontra? Em vez de um perseguidor, encontra um filho de paz. Lídia, a primeira europeia que se converteu. O apóstolo Paulo e os outros discípulos foram ter com ela, lá num lugar assim um pouco estranho, a praia, mas ali estavam eles a orar. Ela chegou-se, abriu o coração, converteu-se. E é interessante nós lermos o que nós encontramos em Atos 16, 14 e 15. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia. Reparem, ela servia a Deus, sem conhecimento, mas ela servia a Deus. E o Senhor lhe abriu o coração. Estão a ver como é que Deus opera na evangelização, irmãos? O Senhor abriu-lhe o coração. É por isso que nós temos de orar e jejuar. Às vezes há irmãos que já têm experiências gloriosas de evangelização e nós vamos ver, eles oram, jejuam. E se os irmãos quiserem ter mais experiências, nós vamos ter que orar e jejuar. Jejuar, não digo só um jejum até ao meio-dia. Quem sabe, os mais jovens, os que têm saúde, 24 horas, 48 horas. Se quiserem mesmo mais poder, 3 dias, ninguém morre. Então é preciso buscar o Senhor e o Senhor vai começar a levar-nos às pessoas certas. Não é por acaso, é porque o Espírito Santo, Ele vai nos dirigir. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo disse. E o que é que aconteceu depois? Foi batizada, ela e a sua casa, portanto, a família dela converteu-se, e ela pediu
entrai em minha casa e ficai ali. Eu já vou de 2 a 8, vamos falar sobre esta ordem do Senhor também. Ficai aí, já vamos depois falar sobre isso. E eles entraram e começou uma igreja ali, em casa de Lídia. Olha, coisa tão simples. Não tiveram que ir à procura de uma sala, falar com o senhorio, pedir autorização ao condomínio. Não, começou logo ali em casa de Lídia. De uma só vez. É esta a evangelização que o Senhor quer fazer. A seara, ela está madura. O carcereiro de Filipos, aquele homem que era tão improvável, um soldado cruel, mas o Senhor tinha-o escolhido. E nós sabemos que ele também se converteu. E a mesma situação, ele foi batizado, ele e todos os seus, e levando-nos à sua casa, reparem, converte-se uma pessoa, trazem a família, abre a casa e a igreja começa ali. Irmãos, é assim o plano do Senhor para o crescimento da sua igreja. E o mesmo princípio foi seguido ali por Paulo e Silas. O nosso erro, irmãos, é nós às vezes não distinguirmos aqueles que são os filhos de paz. E hoje nós vamos ficar com estas 3 ideias para concluir e iremos, se Deus permitir, continuar 2 a 8. 3 ideias muito simples. Primeiro, devemos estar preparados para enfrentar oposição e até perseguição. Devemos estar preparados para má vontade, para sermos preteridos nos empregos, para perdermos amigos. Irmãos, se nós não estamos preparados para isto, nem vale a pena ir para a guerra. Nós vamos ficar em casa, aí nós estamos seguros. Agora, se nós queremos ir, vai haver oposição. Mas o Senhor está connosco. Essa é a grande diferença. Segunda coisa, não nos deixemos distrair por atividades que nos afastem do projeto do Senhor de ir. Irmão, não se iluda, não se deixe iludir. Eu, em vez de ir, vou ficar a fazer isto. Irmão, a ordem é ir. A ordem é ir. Terceira lição, vamos procurar os filhos de paz. E nós vamos achá-los. Quanto mais orarmos, quanto mais buscarmos o Senhor, Ele vai nos conduzir. E nós vamos ter experiências extraordinárias. Experiências como a igreja teve de, num só dia, encontrar um filho de paz, a sua família e uma igreja que vai começar num local. Um só dia basta para o Senhor operar isto. Os irmãos creem? Os irmãos creem que Deus pode fazer isto? Creem mesmo? Porque Deus quer fazer. Depende de nós e da nossa capacidade de nos estruturar. Os pastores que estão a ouvir têm que preparar as igrejas neste sentido. Não pensem que as coisas caem do céu. Se preparar as igrejas, a ensinar, ser exemplo. Um exército segue aqueles que são exemplo. Não é o pastor ficar a pregar na igreja e mandar os outros. Ele também tem de ser o exemplo. Os diáconos, obreiros, sermos o exemplo. E temos que orar dizendo, Senhor, leva-me até uma mulher samaritana, um Cornélio, uma Lídia. Leva-me, Senhor, até um filho, uma filha de paz. E Deus vai operar. Eu decidi seguir a Cristo, deste caminho eu não desisto. Eu decidi seguir a Cristo, não volto atrás, não volto mais. Para trás o mundo, a cruz à frente, obedecer-lhe e crer somente. Eu decidi seguir a Cristo, não volto atrás, não volto mais. Mesmo que perca algum amigo, sei que Jesus está comigo. Eu decidi seguir a Cristo, não volto atrás, não volto
a Jesus, segui também até a nova Jerusalém. Siga agora, segue a Jesus nesse caminho.